graça e paz. Que o Senhor Jesus, conforme a sua infinita bondade, possa receber nesta noite toda a nossa adoração, a nossa gratidão, todo o nosso louvor, toda a nossa súplica, todo o nosso pedido de perdão e todos os nossos louvores. Sintam-se todos abraçados, ainda que virtualmente. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos a leitura de Romanos 11, de 33 a 36. Ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos! Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos, Senhor, porque podemos estar juntos nessa noite, ainda que virtualmente, Senhor, mas podemos estar juntos, Senhor. E nós queremos te engrandecer, ó Pai. Queremos dizer que Tu és maravilhoso, Senhor, Tu és grandioso. E nós estamos felizes, Senhor, porque nós entendemos o Seu cuidado, Senhor. Nós, nesse momento de dificuldade, nós sentimos, Senhor, a Tua presença em todos os momentos. E nós comprovamos da Tua grandeza, Senhor. Tu és grande, ó Pai. Tu possa estar abençoando a cada irmão nessa noite, Senhor, que nós possamos realmente estar firmados, ó Pai, nas Tuas palavras, e que o Senhor possa estar falando nessa noite conosco através do nosso pastor. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus, com perdão dos nossos pecados. Amém, Senhor. Eis-me aqui, outra vez, diante de ti abro meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. Esse é o Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade libertas meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Eis-me aqui, outra vez, diante de ti abro meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. Esse é o Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade libertas meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer
Senhor nosso Deus e nosso amado Pai, nós te agradecemos, Senhor, por esse dia, Senhor. Quero te agradecer também, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós, Pai. Mas neste momento, Senhor, eu quero te pedir perdão, Senhor, pelos meus pecados, Senhor. Quero te pedir perdão porque muitas vezes nós pecamos, nós erramos e não percebemos muitas vezes, Senhor. Mas o Senhor sabe, Senhor, cada momento da nossa vida, como nós vivemos, Pai. Quero te pedir também, Senhor, perdão pelos meus irmãos, Senhor, que estão cada um nos seus lares. Tenho certeza que nesse momento também eles estão, Senhor, pedindo perdão pelos seus pecados. Então, quero te agradecer porque nós sabemos que o Senhor é bom, mesmo nós errando, Senhor, o Senhor ainda nos perdoa, Senhor, e nos livra, Senhor, de muito mal ainda, Senhor. Quero te agradecer por tudo, Pai. Em nome de Jesus, que eu te agradeço. Amém.
meus irmãos, nós esperamos que você esteja bem e queremos juntos cultuar e bendizer ao nosso Deus através da sua palavra. E nesse sentido, então, nós queremos colocar um tema para o mês de julho, mês que está iniciando, e desejamos que você tenha a oportunidade de colocar a sua vida diante do altar do Senhor e pedir que Ele abençoe, de lucidez, de sabedoria, de discernimento, para que nós possamos cada vez mais sermos cristãos conforme o desejo, o coração do Senhor. O nosso tema para o mês de julho é cuidando de nossa anatomia espiritual. Cuidando de nossa anatomia espiritual. O mês passado nós falamos do cuidado de Deus em relação a nós. Deus tem cuidado de nós e eu espero que você tenha se apropriado dessas bênçãos de vários assuntos, temas que nós abordamos nesse mês que passou. E agora no mês de julho nós estamos colocando uma proposta daquilo que eu também tenho que fazer. E é interessante que no mundo que nós vivemos, as pessoas gastam um grande tempo e dinheiro e outros recursos para ter uma boa anatomia. E às vezes nós não damos a mesma importância para a nossa vida espiritual. Então, a Bíblia usa várias metáforas dessa anatomia do nosso corpo, corporais, para que nós possamos entender realidades que são espirituais. Por isso, hoje, cuidando de nossa anatomia espiritual, nós vamos falar de cuidando de nossa boca. O que a Bíblia propõe, não para cuidar da nossa boca no sentido físico, né? Eu não vou dar dicas de botox, mas eu vou dizer para você como que nós podemos olhar para a nossa vida espiritual e como o Senhor olha para nós, para a nossa anatomia espiritual e fala sobre a nossa boca e o que a Bíblia diz em muitos momentos sobre essa realidade. Eu quero então iniciar fazendo a leitura do texto base de nossa mensagem, que se encontra em Tiago, capítulo 3, do verso 2 ao verso 10. Diz assim: todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Quando colocamos freios na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Tomem também como exemplo os navios, embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Assim também, a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar doma-se e é domada pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Com a língua bendizemos ao Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Que Deus abençoe a palavra que foi lida e seja motivo de reflexão para as nossas vidas. Você deve ter percebido pela leitura de Tiago o quão difícil é falar, o quão difícil é se comunicar e se comunicar bem, da maneira correta, da maneira como a Bíblia nos propõe, ou pelo menos nos impulsiona e nos leva a meditar e a refletir sobre essa realidade. Eu não quero ser simplista, mas simples na realidade do que a Bíblia diz, e também não ficar numa aplicação linear, porque isso é muito fácil, dizer aqui, olha, a Bíblia fala determinados textos e nós temos que ser assim. O próprio Tiago coloca o desafio da palavra.
Falar, se comunicar é uma característica de Deus. E nós a temos como imagem e semelhança de Deus. Mas quando nós temos a condição de pecado, isso modificou toda a estrutura do nosso entendimento e do nosso falar. E Tiago reflete profundamente sobre isso. Como é difícil, ele fala como que uma pequena fagulha, uma pequena chama de fogo começa a incendiar uma grande área, uma floresta, como ele coloca, né? Ou como um navio que é levado pelo leme, um pequeno trecho dele, né? Um pequeno artefato do navio consegue fazer com que ele mude de rota, aquele navio que pode ser monstruoso. A mesma coisa um cavalo, né? Se você coloca o arreio nele, você faz com que domine toda a situação e a área como ele vai, a maneira como ele caminha, a maneira como ele faz, mostra isso com clareza. A nossa língua, a nossa boca, do mesmo modo nos dá essa mesma condição de entendermos que nós precisamos olhar para a palavra de Deus, entender que nós temos uma anatomia espiritual, ou seja, a nossa vida deve ter um padrão espiritual de modo que demonstre essa realidade. Há crentes e há palestras e há pregações, né, que levam você quase que a viver como que um monge, né, e tem que falar baixinho e agir assim, falar assim, porque olha, assim é educado, assim é bíblico. Não é esse o roteiro que eu quero seguir com você. Até porque Tiago nos coloca um desafio dizendo das impossibilidades, das incapacidades nossas, mas que nós precisamos verdadeiramente entender o quão precioso é nós entendermos que o Senhor quer nos dar um padrão anatômico espiritual para que a nossa vida tenha frutos, tenha bênçãos e nós alcancemos uma estatura de maturidade que demonstre pelo nosso viver e falar que o Senhor é Senhor de todos nós, né? Às vezes nós usamos muito a expressão Jesus é Senhor e a gente esquece de fazer com que Ele seja Senhor de todas as áreas da nossa vida, inclusive da nossa anatomia espiritual e física, como nós estamos usando essa semelhança. E você percebeu em Tiago, como ele diz, assim como, do mesmo modo que Tiago está declarando que há uma comparação espiritual com a realidade a qual nós vivemos física. E isso é importante nós entendermos. Existe um poeta da época do barroco brasileiro, né? Isso faz muito tempo. Os poetas barrocos brasileiros nem eram brasileiros, eles eram portugueses, lusitanos, e havia um famoso poeta que se chamava Gregório. E essa pessoa era conhecida como o Boca do Inferno. Ele era conhecido como Boca do Inferno exatamente pela maneira afiada, ríspida, pela maneira descortês, mal educada, como ele convivia com as pessoas. Como ele era um homem muito rico, ele foi tentaram matar ele, não conseguiram. A própria Igreja Católica da época tentou fazer inquisição contra ele, não conseguiu. Até que em um certo momento ele foi deportado para Angola, e depois que ele volta de Angola para o Brasil, ele falece aqui. Mas era famoso exatamente pela forma como ele articulava a sua fala para dominar o outro, para levá-lo a uma confusão mental, para dar a ele uma forma de pensar não de uma maneira ética e moral, mas as suas palavras eram muitas vezes, até para aquela época, extremamente agressivas e também palavras chulas, palavras usando termos extremamente não condizentes com aquele momento e aquela razão. Por isso, eu quero explorar com você, assim como nós temos muitos Gregórios de Matos Guerra, né, como esse poeta hoje, o mundo se tornou nessa grande realidade uma boca do inferno, onde a gente percebe que as pessoas dizem o que querem, a hora que querem, da maneira que querem, e não há lucidez, não há sabedoria. E a Bíblia nos leva a uma visão clara de alguns pontos fundamentais que eu quero meditar com você
neste culto. O primeiro ponto que eu quero ressaltar é: a boca fala do que está cheio o coração. Então, esta palavra de Deus para nós, que se encontra em Lucas capítulo 6, verso 45, Jesus está dizendo, né, o homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está em seu coração, e o homem mau tira coisas más do mal que está em seu coração, porque a sua boca fala do que está cheio o coração. Jesus está nos exortando a compreender a profundidade do nosso ser. Então, não adianta camuflar a realidade do nosso falar. Existe, inclusive, uma pesquisa que foi feita, né? Tome cuidado com pesquisa que nem exegese da Bíblia. Né? O que você quiser direcionar para o fim, aquilo fala para você. Né? Não sei se vocês viram uma pesquisa que aconteceu alguns meses atrás, que falava que falar palavrão é sinal de uma pessoa inteligente. Vocês viram essa pesquisa? É interessante, né? Já pensou quantos brasileiros inteligentes que nós temos? Porque é o que você ouve em música, no meio da rua, em lugares públicos, lugares fechados. Então, nós vivemos um momento hoje onde o apogeu, o ápice, a realidade do que é bom, do que é bonito, do que é inteligente, passa por uma visão daquilo que está no coração da sociedade. Mas independente do que está no coração da sociedade, eu quero saber o que está no seu coração. Porque a Bíblia, quando diz que a boca fala do que o coração está cheio, não quer dizer que você não pode encher o seu coração de outra coisa. E nós somos convidados em Deus e por Deus a encher o nosso coração com as verdades, as realidades, com as sabedorias e os discernimentos que vêm do Senhor. E quando o nosso coração se enche, se preenche dessa realidade, o nosso falar é um falar que conduz, como o próprio texto diz de Lucas, capítulo 6, que nós acabamos de ler, que você fala de coração cheio e abençoa. É um coração que fala e traz verdade. É um coração que traz uma realidade de paz. É um coração que traz exortação, advertência, admoestação, mas você conhece o conteúdo daquele falar porque está atrelado à palavra de Deus. Esse é um ponto importante para nós. A Bíblia não proíbe de você falar o que você sente. Inclusive, isso faz muito bem para o seu psique, para a sua alma, quando você fala. E se você não tem com quem falar, fale com você mesmo. Porque é importante, o falar, o comunicar, é uma expressão da nossa alma diante de Deus e dos outros. A oração é isso. A oração é quando nós expressamos a nossa alma diante de Deus. E às vezes a gente fala com palavras, fala com lágrimas, fala com atitudes, falamos. E é essa realidade que nós precisamos ter em nossa vida. A Bíblia não proíbe de você falar o que sente. Mas a maneira com quem você vai falar determina o resultado do que você falou. Isso é interessante, porque Jesus teve momentos que ele gritou. Você acha que quando ele entrou no templo e ele fala que a casa do meu pai é casa de oração, ele entrou lá, dá licença, senhores, eu quero dizer que agora eu vou derrubar a mesa de vocês, porque vocês estão fazendo um ato que é errado. Eu não acredito que Jesus teve essa politez. Jesus provavelmente entrou numa atitude bastante severa, como o próprio texto bíblico diz. Então Jesus naquele momento gritou, Jesus também falou palavras amenas. Jesus falou dos outros. Mas falar dos outros não pode? Depende como você fala. Se você fala buscando a verdade, é diferente de você falar algo que vai amaldiçoar, que vai fofocar, que vai causar um problema, um prejuízo para o outro. Você está buscando alcançar o outro na verdade. Mas nem todo mundo consegue entender a maneira como você vai dizer. Então, vejamos o que a Bíblia diz. 1 Coríntios 6,12 diz assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm.
Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Quando aquela pessoa fala de um modo que ela acha que todo mundo tem que aceitar ela porque ela é assim, é o Gabriela, o Gabrielo, né? Eu nasci assim, vou morrer assim, é um problema de identidade espiritual. Porque se eu amo o meu próximo, eu quero que ele entenda o que eu estou falando. E quando eu uso uma palavra de coerção, uma palavra de dominação, uma palavra de força, de agressividade que não vem de encontro ao assunto, ao tema que está ali sendo tratado, isso é uma abordagem que não abençoa. E é esse princípio bíblico que Coríntios coloca. Todas as coisas me são lícitas. Eu posso falar de todas as maneiras, mas será que as pessoas as quais estão me ouvindo vão me ouvir da maneira correta? Então isso é fundamental para que nós entendamos a nossa consciência em comunicar ao outro a verdade que está no meu coração. Se assim é, como diz Jesus, a boca fala do que o coração está cheio. Nós precisamos entender essa realidade de fé. Romanos capítulo 14, verso 1 e 2 diz: aceitem o que é fraco na fé, sem discutir. Assuntos controvertidos. Um crê que pode comer de tudo, já outro cuja fé é fraca come apenas alimentos vegetais. O que Paulo está dizendo em Romanos? Você pode conversar sobre qualquer coisa, mas se seu irmão ou qualquer outra pessoa, o seu próximo, não está em condição de ouvir da maneira como você vai colocar, é melhor você não dizer. Ou é melhor você elaborar melhor a forma de você se expressar. Isso é fundamental para que nós entendamos as maneiras e os momentos de nossa vida. Há momentos de nossa vida que nós estamos gritando por socorro pela maneira que falamos. Há maneiras que nós estamos tão calmos e serenos e tranquilos que nós podemos falar com muita calma, com muita tranquilidade, porque tudo está correndo muito bem. Mas a nossa vida não é algo único, monocórdio. A nossa vida é algo que é complexo. Num dia só você pode ter uma infinidade de emoções, de realidades, mas a boca fala do que o coração está cheio. Então, ao me comunicar, eu devo antes verificar do que a minha boca está cheia para ter realmente o atributo de amar o meu próximo e fazer-me entendido para ele, para que ele possa entender com clareza. Jesus vai fazer isso. Nós vamos ver no ponto 2 que Jesus vai falar com os discípulos sobre os fariseus, por exemplo. E uma palavra extremamente dura, uma palavra severa, uma palavra que para quem escuta e tem um ouvido muito melindroso, vai falar: nossa, Jesus está julgando os outros, Jesus está falando dos outros. Sim, Jesus estava colocando um juízo porque ele está baseado no seu conteúdo de coração, que é a verdade. E a verdade nos leva a ser libertos por ela, a conhecê-la com realidade de fé e vida para a edificação do nosso viver. Há momento que Jesus vai ficar em silêncio, porque ele percebe que não adianta falar. Você já teve essa oportunidade? Tem um momento que o silêncio é o que deve prevalecer. Por exemplo, no julgamento de Jesus. Jesus, diz o texto, não abre a sua boca, porque ele sabe que por mais que ele tente se defender ou mostrar a verdade, ele não queria fazer isso com palavras, porque só com um milagre miraculoso, ainda assim, nós sabemos que não havia interesse dos homens de reconhecer Jesus como Deus e Salvador, mas de julgá-lo e tirá-lo do plano de onde ele estava, trazendo prejuízo para a religiosidade daqueles homens da sua época. Do mesmo modo acontece nos nossos dias. E por isso também Romanos fala que não adianta você ficar discutindo controvérsias com pessoas que não vão querer ouvir a verdade. Esse é um ponto importante. Há aquele ditado que diz que falar é prata e ficar em silêncio é ouro.
muitas vezes nós temos que ter o ouro dentro de nós para saber que o silêncio vale a pena. Por isso, eu quero nesse primeiro ponto mostrar para você a complexidade da comunicação humana. Não adianta nós ficarmos falando, olha, esse versículo, esse tema, esse texto, se nós não entendemos o quão complexo é o ser humano. Mas, mesmo em toda a sua complexidade e complicações, nós precisamos entender que o Senhor diz para nós, a boca fala do que o coração está cheio. A pergunta que eu e você devemos fazer continuamente é, do que está cheio meu coração, para que eu possa me comunicar com clareza para com o meu irmão. Faça isso, meu amado irmão, e nós teremos momentos de diálogo, de comunicação e de comunhão muito mais preciosos no Senhor. O ponto 2 que nós queremos ressaltar nesta anatomia espiritual, que a Bíblia compara com a nossa anatomia física, e hoje nós estamos ressaltando a questão da boca, este segundo ponto é, a boca está contaminada pelo pecado. Esse é um ponto fundamental para que nós entendamos, e nós temos que ter a clareza de sempre olhar para a nossa boca nessa realidade. De modo que nós tenhamos saúde espiritual, tenhamos saúde plena no Senhor e tenhamos uma boa relação, comunicação, e isso traz frutos de bênção, de comunhão. O fato de nós não olharmos para essa realidade com a consistência e com a maneira permanente que deveríamos fazer faz com que os nossos relacionamentos muitas vezes sejam não muito contínuos, às vezes flutuam muito, porque você às vezes não sabe muito bem como se comunicar com o outro, como falar com o outro, por vários motivos, os quais nós já citamos no ponto 1. Mas a boca está contaminada pelo meu pecado. Eu quero ler um texto que Jesus coloca uma realidade forte e firme sobre isso para nós. Mateus capítulo 15, do verso 11 ao verso 18, diz assim: o que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca. Isso é o que contamina o homem. Então, acercando-se dele os seus discípulos, disseram-lhe: sabes que os fariseus, ouvindo essas palavras, se escandalizaram? Ele, porém, respondeu e disse: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-os. São cegos condutores de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão na cova. E Pedro, tomando a palavra, disse-lhe: explica-nos essa parábola, Jesus. Porém, ele disse: até você mesmo não está entendendo? Ainda não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e é lançado fora? Mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem. Esse texto de Jesus, primeiro, mostra que Jesus escolheu pessoas para conviver com ele, os 12 discípulos, e esses discípulos, livremente, espontaneamente e com a possibilidade, então, de ter relacionamento com Jesus, aceitaram. Então veja que Jesus abre a maneira como ele fala com seus discípulos, porque os próprios discípulos querem ouvir Jesus. Os discípulos saem do pressuposto que Jesus, se eles ainda não haviam entendido completamente que Jesus era o próprio Deus e a obra que ele ia fazer de salvação, mas eles compreendiam que Jesus tinha a verdade de Deus. E eles viviam isso com intensidade e desejavam isso. Por isso, a primeira coisa que nós temos que entender também quando a nossa boca é contaminada pelo pecado é saber se o outro quer ouvir da maneira aberta, franca e honesta que nós queremos falar. E isso é interessante porque o próprio Pedro diz assim: Jesus, você viu que os discípulos ficaram escandalizados? A palavra escândalo na Bíblia é uma palavra muito forte. Ou seja, aqueles homens que eram religiosos na época de Jesus, os fariseus, ficaram extremamente contrariados a ponto de dizer: esse homem não pode ser de Deus, porque a maneira como ele está falando não procede de Deus.
Por isso, os fariseus queriam um discurso de Jesus que fosse em consonância, em concordância com o discurso religioso que eles têm, ou eles tinham. Isso é importante nós termos em mente, porque no mundo atual isso é muito comum. As pessoas passam a ter discursos que agradam os outros. Isso dentro das igrejas, pastores, líderes. Eu falo que é atraente, agradável ao outro. Eu não vou falar de outras situações, nisso eu me calo. Mas nós temos que entender com o discernimento espiritual, com a sabedoria do Espírito Santo, que em cada momento, como Jesus mostra, aqueles que querem ouvir a verdade andam com Jesus. Assim eram os discípulos de Cristo, andavam com ele. E, portanto, ouviram críticas veementes, críticas fortíssimas sobre os fariseus. Jesus não estava desprezando aqueles homens, Jesus não estava desfazendo daqueles homens, Jesus não estava causando um importuno no sentido de querer desmerecer a realidade deles, mas Jesus estava falando a verdade. Por isso, hoje, no mundo que nós vivemos, a verdade cada vez mais é um incômodo. E, fundamentalmente, o homem de Deus, a mulher de Deus, tem que buscar, na condição de saber que a sua boca está contaminada pelo pecado, buscar a verdade de Deus. E mais do que isso, ter a noção clara de que a nossa boca precisa ter uma conectividade, uma conexão, uma realidade profunda com o Espírito Santo, de modo que a verdade possa fluir em nós como verdade. E isso traz paz. Seja a paz de Cristo o árbitro em seu coração. Quando você percebe que ao falar você incomoda outra pessoa a ponto dela não querer mais ouvir, assim como Jesus falou para os fariseus, eles não queriam mais ouvir Jesus, nós temos que ter discernimento que há momentos em nossa vida, seja em qual ambiente você estiver, muitas vezes você não vai ser reconhecido pela verdade. Mas isso quer mostrar que nós precisamos, como Jesus, saber com quem eu estou falando, pelo que eu estou falando, e se a minha boca não está falando contaminada por causa do pecado. E há muitos textos bíblicos que falam sobre essa realidade, do perigo, do problema e da advertência para nós sobre isso. Jó 15, verso 5 diz assim: o seu pecado motiva a sua boca, você adota a linguagem dos astutos. Veja como é interessante, fundamental, que nós conheçamos com quem nós estamos transmitindo nossa mensagem, a nossa fala. Porque é o que Jesus faz. O diálogo verdadeiro, o diálogo que busca a verdade, só acontece com interesses iguais nesse sentido. Porque há pessoas que, porque a sua boca está contaminada pelo pecado, têm outros interesses. Ainda que usam discursos muito bonitos, muito saudáveis nos aspectos do que nós podemos ver, do que o mundo prega hoje, né, do politicamente correto, mas que não verdadeiramente correspondem à busca da verdade. O Salmo 59, 12 diz assim: pelos pecados de sua boca, pelas palavras de seus lábios, sejam apanhados em seu orgulho, pelas maldições e mentiras que pronunciam. Então, a Bíblia coloca que o conteúdo primeiro do ser humano é o conteúdo do pecado. E se nós queremos transformar a nossa boca em boca de maldição para boca de bênção, nós temos que perceber essas realidades que a Bíblia coloca. Salmo 36, 3 diz: as palavras da sua boca são maldosas e traiçoeiras. Abandonou o bom senso e não quer fazer o bem. Então nós precisamos entender se a pessoa está dizendo porque simplesmente ela quer defender o seu pecado, e esse pecado pode ser o orgulho, ela se sente ferida, ela se sente incomodada, ela quer impor a sua verdade, e então está totalmente desassociado de um diálogo franco, direto, verdadeiro e aberto, como o próprio Deus nos ensina, como a gente vê Deus realizando lá em Gênesis, Deus francamente aberto ao diálogo com Adão e Eva. Salmo 50, verso 19 diz: sua boca está cheia de maldade e a sua língua formula a fraude. Essa realidade de querer fraudar a verdade, de transformar a verdade naquilo que eu quero que seja a minha verdade,
faz com que nós entendamos que a boca fala do que o coração está cheio e ela é extremamente tendenciosa quando eu não tenho conexão, relação, comunhão com o Espírito Santo, de modo que eu possa abrir o meu coração e saber se aqueles os quais estão ouvindo estão com o mesmo desejo que eu quero para comunicar a minha verdade. Veja que Jesus passa um período com os discípulos até que haja uma comunhão entre eles, uma relação profunda, verdadeira, para Jesus falar de várias pessoas, de vários fatos, da vida religiosa, dos pecados que habitavam na sociedade, na cidade, nas pessoas, nos religiosos, no grupo onde ele estava. Nós percebemos então que a partir da comunhão verdadeira, a partir de um desejo de haver uma plena comunhão e comunicação, nós abrimos os nossos ouvidos para os outros quando queremos ter uma comunhão com Ele em verdade. Por isso, meu amado, nesse segundo ponto que nós colocamos, que a boca está contaminada pelo pecado, nós temos que examinar se aquilo que nós estamos falando não está contaminado por ele, pelo pecado, e também se o outro que está me ouvindo tem o desejo de não contaminar o seu ouvido, ouvindo aquilo que ele quer. Por isso, requer tempo, requer oração, requer comunhão, requer uma profundidade de relacionamento e vida para que nós possamos ter uma anatomia na nossa boca extremamente saudável. E se eu não tenho segurança? Melhor o silêncio, melhor não fazer como Paulo diz em Romanos. Não fique discutindo se eu devo comer alimentos X ou Y, se eu devo guardar tal dia ou não, porque a realidade não é a busca da verdade. Porque se uma pessoa com a qual você está conversando já tem a verdade dela e não abre diálogo para a conversa, nós ficamos numa situação que não é a busca da verdade. Eu não sei se você já teve essa situação. Eu já tive a situação de ter um amigo há muitos anos atrás, que a gente almoçava juntos e andávamos no intervalo do almoço juntos. Ele era advogado e eu trabalhava como gerente nessa empresa, nós éramos funcionários da mesma empresa, e ele era ateu. Ele era ateu e eu era pastor já naquela época. E é extremamente interessante a maneira tão profunda e bela como ele tinha o desejo de me ouvir, e eu também de ouvi-lo. Porque ao passar dos anos nós percebemos que havia uma legitimidade e uma confiança mútua para que nós pudéssemos expressar as nossas ideias sem um juízo e julgamento, mas sim um diálogo e na busca de edificar um ao outro. Ele tentava me edificar dentro da visão dele e eu tentava transformar a visão dele numa edificação na palavra de Deus. Isso para mim foi uma experiência muito profunda e bela e singela, mas às vezes até dentro de realidades muito próximas de nossas vidas, isso pode não acontecer. Por isso é fundamental que você tenha esse tempo e essa atitude de oração para entender que nós todos somos pecadores, a boca está contaminada pelo pecado e Jesus diz que não é o que entra pela boca que traz destruição e que contamina o homem, mas é aquilo que sai da sua boca. Então tenha prudência, tenha inteligência espiritual, tenha sabedoria e discernimento para saber usar desta anatomia fantástica que o ser humano tem fisicamente, que é a boca, mas também fantástica, que é espiritual e é bênção para mim e para você em Cristo Jesus. Amados irmãos, nós queremos colocar o terceiro ponto e último dessa mensagem, que é: Deus cuida de nossa boca. Do mesmo modo que nós queremos saúde física para a anatomia do nosso corpo, também nós precisamos entender que Deus deseja que nós busquemos uma saúde espiritual em nosso falar. Deus cuida de nossa boca.
Efésios, capítulo 4, versículo 29, diz assim: nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Que texto belíssimo, que palavra maravilhosa. Nenhuma palavra torpe, nenhuma palavra distorcida, nenhuma palavra chula, nada destrutivo, nada que não construa, que deve ser dito por você por não ser útil, mas que é algo que seja realmente útil para seu irmão, para aquele que está ouvindo você, de modo que conceda graça aos que ouvem. Muitas vezes nós podemos ser exortados, advertidos, admoestados, mas com graça. Nós podemos mostrar sabedoria, discernimento e compreensão daqueles que querem ouvir e ter diálogo conosco. Isso é fundamental. Efésios coloca isso porque já era uma questão da natureza humana e da natureza espiritual que nós temos. Conforme os dois outros pontos anteriores que nós apresentamos, também Deus cuida de nós, revelando na sua palavra essa verdade. Efésios 4, 29 coloca isso. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar. Isso é fundamental. Como é que eu posso construir palavras úteis e palavras de edificação? Primeiro, palavras que são de verdade, que têm conteúdo. Palavras que mostram que você deseja chegar em um objetivo. É muito difícil, às vezes, conversar com pessoas que não permitem que você exponha a sua fala, mas é aquele parâmetro segundo que nós colocamos. Nem todo mundo tem a mesma condição, como Paulo diz em Romanos, depende do seu grau de fé para discutir determinadas realidades. Paulo fala para não discutir sobre alimentos, dias para serem guardados e etc, etc, porque isso não leva à condição de que o outro deseja verdadeiramente entender o que você está colocando. Por isso, há um respeito e dignidade em querer saber se o outro quer ouvir e você também deseja fazê-lo mesmo. Por isso é fundamental que nós tenhamos essa visão. Deus cuida de nossa boca. Salmo 39, 1. Eu disse: vigiarei a minha conduta e não pecarei em palavras, porém mordaça em minha boca, enquanto os ímpios estiverem na minha presença. Veja que interessante, o próprio salmista diz assim: eu vou pôr uma mordaça na minha boca para não falar. Porque se eu falar, eu sei que aqueles não vão querer ouvir. E é melhor então eu não me contaminar e não contaminar o outro, dando a ele a razão ou a oportunidade de me expor de uma realidade a qual eu não desejo. Por isso que o texto nos dá essa palavra de vigilância, a ponto do próprio salmista dizer porém uma mordaça em minha boca. Não é bom a gente aproveitar a oportunidade aí que tem da máscara, às vezes pôr uma mordaça por baixo de couro, né? Assim a pessoa fica mudinha, quietinha, mas faz aquilo que a Bíblia diz. Diz aquilo que realmente edifica e traz comunhão e vida para mim e para todos. Isso é fundamental, porque se nós não entendemos isso, a nossa vida de diálogo, de comunicação, torna-se sempre um peso. Muito menos para o outro, muito mais para você. Então, eu quero te dar uma palavra de exortação. Deus cuida de nossa boca. Jeremias capítulo 1, verso 9 diz: o Senhor estendeu a mão, tocou a minha boca e disse-me: agora ponho em sua boca as minhas palavras. Veja que interessante, né? Aquele pedaço, aquele tição, né, que foi tirado de fogo, daquele trono de Deus, foi levado até Jeremias e como que marcado na sua boca, né? Então no sentido de santidade. Deus quer que nós tenhamos santidade, Deus quer que nós tenhamos comunhão com Ele, estejamos cheios dEle, para que possamos dizer o quê? O objetivo da palavra de Deus é que nós tenhamos as coisas de Deus colocadas em meu coração, na minha vida, e eu possa então falar com a minha boca as palavras do Senhor. Palavras do Senhor em nossa boca é reconhecer diante dos outros que muitas vezes nós não falamos e edificamos o outro. Por isso, quando a gente fazemos assim, ou agimos assim,
nós devemos pedir perdão. Perdão é uma maneira de eu reconhecer que aquilo que eu falei não foi edificante, não foi construtivo, não foi amigo, não foi de comunhão, não foi de respeito, não apresentei dignidade ao outro e não fiz aquilo que a Bíblia ensina. Se eu quero que os outros façam para mim, eu também devo fazer para os outros. É uma relação de ordem que Deus nos ensina e que nós devemos ter. Por isso, a nossa palavra, como Jeremias mostra, deve ser marcada por palavra de santidade, e a santidade nos leva a falar as coisas do Senhor. Você tem falado sobre as coisas do Senhor de que modo? Qual o conteúdo? Qual a realidade? Qual a verdade que está sobre essa presença das palavras? Que diálogo é esse? É um monólogo? Nós precisamos verdadeiramente perceber aquilo que nós falamos, com quem nós falamos e o porquê nós falamos. Eu quero concluir essa mensagem com 2 textos bíblicos. O primeiro está em Salmo 71:15. A minha boca falará sem cessar da tua justiça e dos teus incontáveis atos de salvação. Que maravilha! Isso é um texto para você decorar, eu e você memorizarmos, e sempre que a gente abrir a boca lembrar disso. A minha boca falará sem cessar da tua justiça, não da minha, da justiça de Deus e dos teus incontáveis atos de salvação. Portanto, o que nós temos que entender biblicamente é que a minha fala realmente é saudável, não quanto eu sou educado, não quanto eu sei falar bem português, se eu não falo palavrões, tudo isso é muito bom e importante, claro, evidente. Mas, biblicamente, a saúde espiritual da minha boca está totalmente relacionada pela maneira como eu comunico aos outros sobre a salvação em Jesus Cristo. Por isso, se você prestou atenção no tema e no curso que nós demos sobre evangelização, nós ressaltamos muitas vezes isso. Evangelização é parte da nossa natureza, porque está dentro de nós, faz parte do nosso ser. E é isso, aquilo que está cheio o meu coração, a minha boca vai dizer. Se a minha boca está cheia de alegria por eu ter sido salvo por Jesus Cristo, evidentemente eu tenho a alegria, o prazer e a necessidade. Nós muitas vezes temos a necessidade de falar. Isso é uma realidade humana. Nós queremos falar. E por isso, então, a Bíblia nos diz que a edificação é a verdadeira espiritualidade. A saúde do falar e do viver de nossa boca está diretamente relacionada, proporcionalmente relacionada, como eu evangelizo o meu próximo. Meu amado, eu quero que você tenha uma saúde vocal, uma saúde anatômica, uma saúde espiritual, para que o nosso viver, o nosso falar, as nossas palavras cumpram literalmente o que o salmista diz. Eu vou dizer dos teus incontáveis atos de salvação. Salmo 19, verso 14, diz assim: que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor, minha rocha e meu resgatador. O salmista agora coloca não somente a saúde do que eu falo para o outro, mas a saúde do meu meditar para com Deus. A maneira como eu falo com Deus também demonstra na maneira como eu falo com o meu próximo. E essa é uma realidade. Hoje ora-se muito pouco e as orações são telegráficas, né? Para quem ainda sabe o que é telégrafo, né? Uma mensagem muito rápida, né? Senhor abençoe, amém, né? Então nós esquecemos de fazer como aqueles pais da igreja que no passado falavam que a oração é um ato contínuo do meu dia, do meu viver. Eu abro o meu dia em oração e eu encerro esse dia em oração, porque tudo o que acontecer nele, no meu viver, e as palavras que são ditas devem ser uma oração para o Senhor. Uma oração, então, nas relações trabalhistas, uma oração nas relações familiares, uma oração nas relações da igreja,
uma oração nas relações do dia a dia, do esporte, nas atitudes, nas atividades. Quantas vezes o falar do mundo contamina o nosso falar e nós começamos a ser semelhança e imagem de um mundo contaminado em pecado, porque isso mostra pelo meu falar. Mas quando eu estou no Senhor, vivo com o Senhor e vivo para o Senhor, este Salmo 19:14 é uma reflexão de alguém que ama a Deus e quer pronunciar as palavras do Senhor. Que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a Ti. O que eu estou falando durante o dia está sendo agradável a Deus? É isso que nós precisamos, em primeira instância, em primeiro lugar, verificar. Se a minha comunhão com Deus está plena, cheia, repleta da presença do Senhor, a minha palavra, o conteúdo do meu coração, aquilo que sai da minha boca, vai dar vida, vai buscar justiça, vai trazer verdade e vai trazer principalmente a presença do Senhor no relacionamento e em nosso falar. Busque na anatomia espiritual a saúde da sua boca, da minha boca, para que nós sejamos vasos de bênçãos e um louvor à glória de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém.
Amados irmãos, nós queremos convidá-lo a participar da Ceia do Senhor, um momento especial em nossas vidas, e fazendo uma ligação com a mensagem que nós transmitimos hoje, nós queremos que, do mesmo modo como Jesus falou conosco, né, disse Jesus: este é meu corpo que é partido por vocês, fazer isto em memória de mim. De semelhante modo, Jesus tomou o cálice e deu uma nova aliança no seu sangue. Então, nesse sentido de que Deus disse, nosso Deus fala conosco, Deus continua a falar conosco, e que este momento de ceia seja um momento de comunhão, de vida com Jesus e com os nossos irmãos em Cristo, comungando, tendo o mesmo sentido, o mesmo propósito em nossa vida, em declarar vida e salvação em Jesus Cristo. Para nós, este pão não é somente massa, tem um sentido, um significado profundo espiritual da presença de Jesus Cristo em nós. Este cálice não é apenas um sinal de algo físico que nós vamos beber, mas também um significado espiritual de que o sangue de Cristo nos purifica de todo o pecado. Nós vamos orar agora pedindo ao Senhor assim, que nos purifique de todo o pecado e nos dê bênção e salvação, e que o nosso comunicar, o nosso falar, tenham saúde e vida em Jesus Cristo. Vamos orar. Pai amado, nós nos colocamos diante da Tua presença, agradecendo a Deus pela oportunidade que nós temos, pela liberdade de agora participar desta mesa tão especial. Mais do que o alimento físico material, é alimento espiritual para as nossas vidas, e nós desejamos, ó Deus, ter a profundidade do significado da Tua palavra, da Tua presença, do Teu falar para nós e em nós. Senhor, abençoa a Tua igreja, de modo que a cada um de nós, possamos confessar e declarar que nem sempre, ó Deus, as nossas palavras, o nosso falar, tem sido, como comentamos hoje, palavras de edificação, de vida, de comunicação de Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E nós desejamos então, ó Deus, pedir perdão e que o Senhor nos dê plenitude de vida, para que através do Teu falar e nós ouvindo, Senhor, com amor e graça, com a alegria, com a atitude, possamos, ó Deus, nos apropriar desta mesa, como o Senhor fez com seus discípulos ao redor da mesa, não somente este ato tão maravilhoso, mas a troca de vida, de experiências, de comunicação, de diálogo que o Senhor teve com os seus discípulos, que nós também possamos, como igreja, como povo de Deus, como famílias, tenhamos, ó Deus, o desejo pleno de fazermos a Tua palavra prevalecer em nós. Esse é o nosso desejo, Senhor, essa é a nossa oração, que o fazemos em Cristo Jesus. Amém. Amém. Disse Jesus, tomando o pão: este é meu corpo, que é partido por vocês, fazei isto em memória de mim. De semelhante modo, Jesus tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança em meu sangue, bebei dele todos. Amados irmãos, edificados e fortalecidos na palavra e no Espírito de Deus, tenhamos uma semana repleta da sua graça e do seu poder em nós. Que Deus te abençoe, que Deus sobre ti levante o rosto e te dê paz, que Deus sobre ti levante o rosto e te guarde para sempre. Que Deus te guarde até.
Recebei a bênção. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde o teu coração em Cristo Jesus, e que as bênçãos e as consolações do Espírito Santo estejam sobre você e sobre todo o povo de Deus, agora e para sempre. Amém. Amém.